Perguntas e respostas sobre o racionalismo cristão. 1. O que é espírito? O espírito é inteligência, é vida, é poder criador e realizador. Nele não há matéria em nenhuma de suas fases de desenvolvimento. É, portanto, imaterial. Emanação individualizada da inteligência universal. Assim se conserva em toda a trajetória que faz no processo da evolução. O espírito é indivisível, eterno e evolui para o aperfeiçoamento cada vez maior. Como parcela do todo, universal, é inseparável dele e subsiste a qualquer transformação, nada havendo o que possa destruir. O espírito encarna inumeráveis vezes, adquirindo sempre mais conhecimentos, mais experiência, mais inteligência, maior capacidade de raciocínio, mais clara concepção da vida. Dessa forma, cada indivíduo revela o somatório de suas faculdades e dos seus atributos espirituais, como resultado da ação construtiva da parcela que ele é do princípio inteligente nos diversos domínios da natureza. 2. O que é corpo fluídico? Ao deixar as dimensões mais sutis, que constituem seu mundo de estágio, projetando-se nos níveis mais densos da matéria física, a parcela da inteligência universal, na condição de espírito, envolve-se com campos relacionados ao planeta, como, por exemplo, o dos sentimentos e o das emoções, recolhendo de cada um deles matéria fluídica necessária à expressão e expansão de seus atributos e de suas faculdades. O conjunto do que foi extraído dos diferentes campos pelo espírito gera um campo individualizado a ele ligado de forma vibracional denominado corpo fluídico. É por meio desse corpo fluídico que o espírito interagirá com seu corpo físico em formação. O caráter do indivíduo representa o somatório de suas experiências em vidas pretéritas. Ficam registradas no corpo fluídico diversas características adquiridas nas encarnações por que o espírito passou, definidoras do seu grau de evolução. Elas irão determinar seu comportamento e impulsionar suas mais diferentes reações na vida atual. 3. O que é corpo físico? O corpo físico é uma admirável máquina orgânica concebida pela inteligência universal, capaz de proporcionar ao espírito os recursos materiais com que leva a efeito no planeta Escola Terra um curso de aperfeiçoamento em inumeráveis encarnações, indispensáveis à sua ascensão a ambiente de maior espiritualidade, num campo mais alto de evolução. A ciência médica se ocupa com o corpo humano, estudando em seus mínimos detalhes. E não é pequeno o número de cientistas que já admite ser o desequilíbrio do espírito, em que se incluem, com destaque, as perturbações emocionais, a causa de grande parte dos desarranjos físicos, formando todo um quadro de anormalidades e doenças cuja origem não constitui mais segredo para eles. 4. Porque o espírito escolhe, em seu mundo de estágio, a nação, os pais, a profissão e outras condições que acha necessárias para encarnar em corpo humano no mundo de escolaridade que é a Terra. Antes de encarnar, o espírito elege o grupo étnico e o país, a mãe que irá gerar o corpo físico, a carreira profissional e outras condições que lhe possam favorecer o processo de desenvolvimento evolutivo. O espírito amplia suas experiências encarnando e reencarnando, ora num país, ora no outro, variando de país, de famílias. Procura trabalho que corresponda à sua vocação, pois deliberou a respeito da profissão que terá na Terra. Os pais não devem interferir na profissão dos filhos, obrigando-os a serem o que não querem ser. Por isso, observamos muitas pessoas que fracassam na vida profissional. Aos pais cabe dar a melhor instrução possível aos filhos, respeitando a vocação de cada um, pois ela nasce com o indivíduo, é resultado de contínuo treinamento em determinada especialidade nas encarnações sucessivas do espírito. A evolução espiritual processa-se em cada uma das etnias existentes, que se distinguem umas das outras apenas pelos caracteres físicos e culturais. Assim, não há motivo para que as nações formadas pelas diversas etnias não alcancem cada qual seu apogeu, pois são compostas da mesma essência espiritual emanada da inteligência universal. A cor da pele humana não representa o espírito, é uma condição da matéria que compõe seu corpo físico. Como matéria, fica na Terra depois que o espírito desencarna. As sociedades bem constituídas têm como base a família. Quando as famílias se distinguem pelo cultivo das superiores qualidades morais, sua contribuição para elevar os índices de aprimoramento das coletividades é relevantíssima. 5. Em que ocasião o espírito assume seu corpo físico? No momento da concepção, forma-se uma conexão de natureza vibratória entre o espírito e o óvulo fertilizado. À medida que o corpo físico se desenvolve no útero materno, o espírito começa a se ligar a ele,
gradativamente, a partir do terceiro mês de gestação, por meio de cordões fluídicos. Por mais extensas que sejam as distâncias que separem o espírito do corpo físico, jamais a ligação entre eles se interrompe, não só porque tal interrupção significaria a desencarnação do espírito, como pela natureza dos cordões fluídicos, que se distendem sem limites. Sendo assim, o espírito e o corpo fluídicos somente deixam definitivamente o corpo físico após o falecimento deste. O espírito assume o corpo físico por ocasião do nascimento. No entanto, o despertar para a realidade terrena só se faz paulatinamente, estendendo-se até, mais ou menos, o sétimo ano de vida, idade em que se consolidam as ligações entre o corpo fluídico e o corpo físico. 6. Em seus mundos de estágio, os espíritos escolhem os desafios que deverão superar nos mundos de escolaridade ao encarnarem. Os mundos de escolaridade são de natureza idêntica à do planeta Terra. A eles chegam espíritos de diferentes graus de desenvolvimento, que encarnam para promover entre si o intercâmbio de conhecimentos intelectuais, morais e espirituais. Sendo assim, os povos diferem uns dos outros. Essa diferença é mais acentuada, ainda, de país para país, onde se verificam hábitos, costumes, tendências, gostos, inclinações e temperamentos muito desiguais. Em cada um desses aglomerados humanos, o espírito conta com determinadas condições para desenvolver faculdades e atributos que sente estarem atrasados, se colocados em confronto com o desenvolvimento já adquirido de outros. Ocorre que, às vezes, o espírito, independentemente de sua vontade, não vê confirmadas as previsões que fez no mundo de estágio, e procura em outros locais e por outros meios as condições de vida material que melhor atendam aos anseios espirituais evolutivos. Portanto, o espírito faz a sua trajetória neste planeta em condições apropriadas ao seu estado de adiantamento, passando em cada reencarnação a vivenciar situações que lhe proporcionem maior progresso, até terminar a parte da evolução inerente a este mundo. 7. A desencarnação prematura do espírito é determinada por ele próprio. O corpo humano é como a flor ou um fruto, nasce, cresce, vive-se e fenece. Quando não mais permite condições para a evolução do espírito, impõe-se uma solução lógica que é a desencarnação. Assim sendo, a desencarnação do espírito é um fenômeno natural na vida humana e deve ocorrer na velhice. A desencarnação significa o oposto à encarnação. Ao ocorrer o rompimento dos cordões fluídicos que ligam o corpo fluídico ao corpo físico, o espírito afasta-se com seu corpo fluídico que, progressivamente, vai despregando-se da matéria fluídica correspondentes aos diversos campos de manifestação relacionados ao planeta, recolhida de cada um no processo da encarnação. Todavia, muitos fatores na Terra, tais como poluição ambiental, mudanças bruscas de temperatura e insalubridade de certas regiões, abalos sísmicos, surtos epidêmicos, abundantes meios de contaminação, vícios de toda a espécie, inclusive de drogas, e, ainda, a influência perniciosa de espíritos do astral inferior, espíritos desencarnados que perambulam pela atmosfera fluídica da Terra em estado de perturbação, contribuem para o falecimento prematuro das pessoas. Além disso, deve-se considerar a existência de determinados fenômenos sociais geradores de conflitos, como a insegurança urbana e as guerras. De qualquer modo, a desencarnação antes da época própria representa sempre um retardamento na evolução do espírito, e um meio de repará-lo é a reencarnação. 8. O que são mediunidade e médiuns e como um espírito atua nos médiuns nas casas racionalistas cristãs? Médiuns significa intermediário. A mediunidade é a faculdade humana inata, mediante a qual se realizam comunicações e relações entre seres humanos e espíritos livres da matéria física. Não é dom sobrenatural, privilégio ou poder oculto, que se desenvolve por meio de rituais, iniciações ou suposto poder misterioso e sobrenatural de eventual guru, líder religioso ou de algo que o valha. A mediunidade é uma forma de comunicação que acontece de maneira mais ampla, isto é, além daquela que os sentidos humanos possibilitam, como a visão e a audição, por exemplo. Apresenta-se espontaneamente nas pessoas mais sensíveis à percepção mental dos campos da espiritualidade, que interpenetram e afetam os seres humanos com suas vibrações, sem qualquer distinção, devido à abrangência da mediunidade intuitiva, que é comum a todas as pessoas. No racionalismo cristão o termo médium é apenas aplicado às que possuem mais de uma modalidade mediúnica. Não há somente a mediunidade intuitiva.
Existem algumas que são peculiares apenas a certas pessoas. As modalidades mediúnicas que em geral se observam neste mundo são a intuitiva, a olfativa, a vidente, a auditiva, a psicográfica e a de incorporação, com os correspondentes fenômenos de desdobramento, de materialização, de levitação e de transporte. Denomina-se mediunidade de incorporação aquela em que a ação do espírito atuante é facilmente notada sobre o corpo físico do médium. Se a maioria das faculdades mediúnicas pode passar despercebida, o mesmo não acontece com a de incorporação, cuja observação a ninguém escapa no momento da atuação. No conjunto de médiuns a serviço do racionalismo cristão, são encontradas diversas modalidades mediúnicas, sendo a de incorporação, ou de entrelaçamento fluídico, a forma de mediunidade usada dentro dos campos vibracionais organizados na casa-chefe e nas filiais do racionalismo cristão. Na mediunidade de entrelaçamento fluídico, o espírito age sobre o médium, transmitindo vibrações do campo sutil em que se encontra para o plano físico. Há uma sintonia de natureza fluídica que propicia a comunicação entre si. Nas casas racionalistas cristãs que realizam trabalhos de natureza mediúnica, essa tarefa é conduzida pelas forças superiores, que tudo coordenam, e o médium sabe que está sendo atuado. Como, porém, não perde o controle de si mesmo, deixa de proferir as inconveniências acaso intuídas, quando transmite pensamentos de espíritos do astral inferior. 9. O que é pensamento? Pensamento é vibração do espírito, manifestação da inteligência, poder espiritual. Pensar é raciocinar, é criar imagens, é conceber ideias, é construir para o presente e para o futuro. Pelo pensamento a pessoa descobre, esclarece, resolve os problemas da vida. O espírito imprime ao pensamento a própria força de que é dotado. Como o som e a luz, o pensamento também faz todo o seu percurso em ondas vibratórias ou, então, mediante formas que ficam registradas no oceano de matéria fluídica de que é provido o universo e pode tornar-se conhecido de outros espíritos, desde o instante em que é emitido. Todo o processo evolutivo fica gravado neste campo de matéria fluídica. Daí resulta a impossibilidade de ser alterada a verdade na vida espiritual. Os pensamentos antecedem as ações. Assim, tudo o que é feito, todos os atos dignos ou indignos são resultado de pensamentos também dignos ou indignos. Quem mal faz parasio faz, diz, com sabedoria, um axioma popular. Os pensamentos ficam ligados à fonte de origem, enquanto permanecer o sentimento que os gerou. Criam condições proporcionadoras de saúde ou de enfermidade, de alegria ou de tristeza, de triunfo ou de fracasso, de bem ou de mal-estar. 10. O que é vontade? A vontade é a mais poderosa alavanca de que a pessoa dispõe para chegar ao triunfo, não existindo dificuldade ou obstáculo, dentro, naturalmente, das limitações humanas, que não seja capaz de superar. Ela tem o poder de subjugar o desânimo, a timidez, as fraquezas, as paixões, os vícios, os desejos intemperados, quando o ser humano sabe utilizar, conscientemente, esse atributo espiritual. É comum as pessoas confundirem vontade com desejo, apesar de serem, na verdade, coisas diferentes. Quando o ser humano é envolvido por um desejo inferior e possui a vontade suficientemente exercitada para o bem, esta intervém, domina e vence o desejo. A força de vontade é a chama interior que conduz à vitória os que a sabem alimentar, mesmo nas lutas mais árduas e difíceis da vida. É resultado de uma série de sucessos alcançados pelo espírito, com esforço e decisão, nas existências anteriores em corpo humano e, como expressão de valor, uma fortaleza indestrutível para qualquer um.